Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet, tá? Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. O programa é ao vivo. Hoje nós estamos no dia 6 de fevereiro de 2013. Tá? Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com a energia maior do universo, nos ligar à energia superior, sentirmos-nos banhados por essa luz que nos envolve. Sintamos-nos mergulhados num oceano divino, respirando um sentimento de paz, de harmonia, de tranquilidade, recebendo um influxo de luz derramado por queridos amigos da espiritualidade que aqui se encontram conosco. Que tenhamos uma reunião fraterna, amorosa, produtiva, de estudos de confraternização. Está aberta mais uma reunião do ICEF. Hoje, dando continuidade à nossa conversa da semana passada, nós temos mais uma reunião internacional, porque o Salinas é argentino, né? Mas é antigo do ICEF. Tá? Então, nós vamos bater um papo sobre sessão mediúnica, continuando a conversa da reunião passada. As perguntas são livres, vocês podem e devem fazer perguntas à vontade, de preferência sobre o tema sessão mediúnica. Mas se quiserem fazer outro questionamento sobre outro assunto que lhes interesse, não há problema, porque a nossa reunião é aberta a questionamentos. Essa é uma característica do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, que é o ICEF, que somos nós, né? Antes de passar aos questionamentos, vocês vão pensando no que perguntarem também, eu vou divulgar aqui 3 livros do mesmo autor. De um cirurgião plástico, Dr. Júlio Geusner, está pegando bem aqui? Aqui nós temos Evolução, Universos Paralelos. Bem interessante, o nome já diz, né? Também do Dr. Júlio Geusner, Evolução em Busca do Equilíbrio. Certo? É uma tríade. E também do mesmo autor, Evolução, a Era do Espírito. Esses livros estão disponíveis aqui na livraria do ICEF, com a Dona Vera. Tá? Depois, quem tiver interesse, pode se informar ali. De vez em quando a gente divulga um livro assim, que a gente acha de alto nível, né? Os 3 livros posso... Está com o microfone ali? Passa o microfone para a pessoa da internet que quer ouvir o seu comentário. Passa o microfonezinho para ela. Onde é que está o microfone? Ficou ali em cima. Muito bem. Então, a Miriam estava comentando... esses 3 livros eu adquiri, li os 3, gostei demais e indico. Ótimo. Bom, a senhora é uma devoradora de livros, estudiosa, é uma boa informação. Então, né? Então tá certo. Cida, quer falar alguma coisa? Nós também, além de a maioria teve o primeiro livro, nós inclusive tivemos ele em estudo pela palestra que o Dr. Júlio fez conosco em São Joaquim. Então daí nós começamos um estudo, o primeiro, o segundo e o terceiro eu li, mas o primeiro inclusive nós estudamos e foi bem interessante, ao começo assim realmente da roda da vida, muito da roda da evolução, né? Muito importante. Ok, então tá certo, 2 depoimentos de pessoas que já leram o livro. Bem, amigos, então vamos iniciar. Vocês vão pensando que quiserem perguntar sobre sessão mediúnica ou outros assuntos também que tenham interesse. Bem, vamos iniciar. Uma pergunta da internet da semana passada, sim, de Blumenau, do Francisco. Então certo. Vou iniciar com ela, né? Claro. Tá? Na sessão mediúnica, você pode evocar os espíritos ou a comunicação se dá somente de lá para cá? Certo. É conhecido, né, que toda a comunicação se dá realmente de lá para cá.
Há diversas opiniões assim contraindicando de alguma forma a evocação. Só que essa contraindicação tem a ver com o objetivo da evocação. Evocar significa chamar pontualmente alguém, né? Alguém específico, né? Seja um espírito que ele é evocado para algum fim, um conselho e tal, um parente, enfim, evocar alguém, fazer um chamado, já não esperar que o telefone chame de lá para cá, mas de alguma forma provocar esse chamado. A contraindicação tem a ver com digamos assim, a intenção que tem essa evocação. Quando você evoca por um interesse, curiosidade, às vezes uma saudade negativa, vamos dizer assim, de falta de resignação, porque quer evocar um parente, etc., esse tipo de evocação realmente é contraindicado. Às vezes, no exercício de um trabalho mediúnico, nós terminamos evocando, né, por conta da utilidade do trabalho. É útil chamar algum tipo de entidade, é útil às vezes chamar o próprio espírito que está sendo atendido, né, o encarnado, digamos assim, chamar ele em desdobramento, e às vezes evocar espírito que está sendo tratado no plano espiritual. Então, a contraindicação tem a ver com essa questão do fim, às vezes a emoção estar tomando conta dessa evocação. Mas em trabalho mediúnico, às vezes, certamente evocamos com o fim de utilizar essa evocação para benefício desse trabalho. Existe até uma diferença de dois verbetes muito parecidos, que é invocar e evocar, certo? A palavra invocação é simplesmente chamar um espírito sem uma razão técnica correta, sem um direcionamento, sem um amparo, sem um estudo, sem saber exatamente o que está fazendo. Isso é uma invocação, chamar um espírito, invocar. Agora, evocação, ela tem uma conotação diferente. Como o Salinas acabou de explicar, nós fazemos aqui no ICEF evocações específicas quando se tem uma razão muito séria, um objetivo muito superior e uma finalidade bem clara, certo? Inclusive nessa evocação, ele acabou de citar, vocês perceberam, se também se faz o chamamento de uma pessoa viva que está dormindo, viva assim, após a morte continua vivendo também, mas encarnada no sentido, né? É que às vezes alguém não sabe o que é encarnado. Então, uma pessoa viva, encarnada, a gente faz o chamamento dela quando está dormindo e ela se comunica na sessão mediúnica para que a gente tenha um diálogo esclarecedor, como fosse uma psicoterapia, certo? Então, um grupo altamente treinado, inclusive tem psicólogos no nosso grupo, tem médicos, tem um grupo já que trabalha há 10, 20, alguns, como eu trabalho quase 50 anos, um trabalho mediúnico, né? Desde garoto que frequentava. Aliás, depois de garoto, precisamos falar algumas coisas sobre crianças. Claro, né? claro. Então, se faz o chamamento quando há um direcionamento claro. Exemplo, uma mãe fez um atendimento fraterno aqui no ICEF. Aí lá, bateu um papo ali com Salinas, com a dona Helena, seja com quem for, fez um atendimento fraterno e pedindo auxílio muito sério. Meu pai está com um problema muito grave, muito sério, sei lá, uma hipótese, ele é alcoólatra, isso, aquilo, tal, não conseguimos resolver o problema dele, todo esforço é difícil, tal. Se coloca o nome, o endereço, se faz irradiações, o Salinas tem grupo de irradiação aqui bem organizado, se faz de irradiações, depois então leva-se o nome dele para a sessão mediúnica, os médiuns se desdobram, saem do corpo, vão até a casa da pessoa que solicitou o atendimento, isso é em desdobramento, estão todos aqui, né? Vão até lá, veem um ambiente, se fazer perguntas depois sobre isso, pode fazer, fazem uma limpeza energética, etc., atendem os espíritos enfermos, e depois, quem está coordenando a sessão, ele ou eu, o outro, que esteja coordenando, a gente muitas vezes solicita que essa pessoa, se puder, se desdobrar e dê comunicação. E o médium recebe a pessoa.
ali. E às vezes ele diz, olha, onde é que eu estou? Por que eu estou aqui? Eu estava dormindo, o que é isso? É um sonho e tal. E a gente conversa com ele, conversa longamente com ele. Então, é uma evocação, sim. Mas um grupo treinado, organizado, tem gente que estuda bastante, tá? Então isso é feito. E outra coisa, não se faz invasão na casa de ninguém. É porque a pessoa solicitou, sempre. Ninguém vai visitar a casa de ninguém de forma nenhuma, certo? A pessoa solicitou, houve necessidade, está comprovado que é um caso sério, então se faz esse direcionamento, tá? Então, respondendo a questão de se evoca, né? Perfeito. Nesse caso da evocação do encarnado, logicamente é com o consentimento dele. Então, ele é avisado que naquele dia, determinado horário, porque ele tem que estar dormindo para ser evocado, não é? São duas situações. Primeiro, às vezes, a pessoa que está sendo atendida, aqui, continuando com o exemplo do Dr. Ricardo, a mãe vem, solicita um atendimento de um filho que está passando por problemas, né? Às vezes esse filho não sabe que está sendo feito um atendimento. É feito um atendimento por intermédio de alguém que solicitou. Então, essa visita a esse filho, né, que está com essa dificuldade é feita pelo grupo. Há uma conversa com ele, se faz esse chamamento, né, e se estabelece essa conversa. Aí você tocou num ponto também, que é se a pessoa precisa estar dormida. Nem sempre. Nem sempre. Dormida é espanhol, sabe? Dormindo. Dormindo. Era isso, né? Obrigado. Então, a pessoa está dormindo, nem sempre, né? A pessoa que está em estado de vigília, às vezes, desculpa, às vezes ela tem um momento, chamamos uma pequena viagem, está prestando atenção em alguma coisa, de repente tem um pequeno lampejo de segundos. Esses segundos, do ponto de vista do plano astral, representa muito tempo, acontecem muitas coisas. Então, às vezes, a pessoa não tem consciência, mesmo estando consciente, daquela conversa que teve numa sessão mediúnica com um grupo que está conversando e dialogando com ele. Ele se manifesta, conversa, responde, né? Só que em um outro plano de consciência. Então, a pessoa às vezes em estado consciente, não dormindo, né? Pode eventualmente aparecer e ter um contato com um grupo mediúnico também. Isso já temos tido assim até depoimentos nesse sentido. Então, pergunta muito oportuna, bem interessante, né? Nem sempre está dormindo, não. Mas se pode, por exemplo, se eu for solicitar para alguém, posso solicitar para mim mesma ou sempre tem que ser para terceiros? Não, digamos assim, quando você se aproxima em busca de um auxílio, por alguma situação que preocupa você. Essa situação é pessoal, né, ou pode ser de alguém próximo, um amigo, um parente, né, que você busca, às vezes, uma forma de auxiliar, uma forma de conversar, uma forma de dialogar. Às vezes são conflitos de família, nas quais no diálogo comum não consegue resolver, se aproxima do centro espírita em busca, às vezes, de uma orientação. Dentro dessa orientação, pode ocorrer que a recomendação seja levar o caso a um tratamento de um grupo mediúnico, né? Depende da situação, claro. Tem que haver alguma justificativa. A gente já conversou semana passada, né? Processos obsessivos ou influências espirituais negativas, né? Que justifiquem um tratamento dentro de um grupo mediúnico. Agora, para ficar bem assim claro, a pessoa pode solicitar para si mesma, sim. Com certeza. Isso. Com certeza. Claro, quando o caso justifica, né? Muito bem.
Tá certo. Gente, quando quiserem mobilizar com questionamentos, fiquem inteiramente à vontade, tá? Isso, a internet também, o pessoal também, né? Então, dentro daquela relação anterior, Sim. mais uma pergunta. Claro. O que se faz quando um obsessor não quer se convencer de que está errado? Bom, normalmente ele nunca se considera errado, né? Ele de fato está ali achando que está mais do que justificado. Ele quer se vingar porque ele sente que tem razão, que tem razões e tem motivos. E de fato ele tem, né? Então, o que fazer? Mostrar outros ângulos, né? Você estabelece um diálogo com ele, primeiro se colocando no lugar dele, entendendo o lado dele, né? Você não vai conseguir de alguma forma influenciar esse espírito chamado de obsessor, né? De que ele está errado, simplesmente dando motivos, às vezes doutrinários e tal. Você tem que conversar, deixar ele se manifestar. Então, uma vez que você entende o lado dele, você começa a mostrar outras variantes. Primeiro, a consequência na qual ele está se submetendo. O que ele está colhendo por conta dessa postura. Porque tudo é uma questão de postura. Se ele quer se vingar, porque ele se sentiu prejudicado, ele foi de fato prejudicado, foi um fato que já aconteceu, né? Ele foi assassinado, vamos supor, no passado, pela pessoa que hoje ele está obsediando. Um exemplo, né? O fato ocorreu. Então, muito provavelmente, ele tem motivos reais para querer se vingar, querer que aquela pessoa sofra. Então, esse motivo nós não podemos tirar dele. Esse motivo existe. Agora, o que está resolvendo? Normalmente, esse é um modelo, uma forma de abordagem. O que resolve, nesse momento dele de hoje, se manter preso àquela situação, a essa situação de vingança, né? Normalmente, situações de anos, de décadas, séculos, às vezes preso àquela situação, né? Então, começamos a mostrar que há outras possibilidades, que existe uma lei de ação e reação, existe uma justiça divina que atua, né, inexoravelmente. Então, se há alguma consequência que aquela vítima de hoje, mas que foi o assassino de ontem, vamos nesse exemplo, essa pessoa vai ter a colheita da justiça divina, seja porque essa pessoa hoje se modificou, está com uma postura diferente, está amando, está produzindo coisas altamente positivas para compensar aquele passado, seja porque não conseguiu se mudar e naturalmente vai colher. Isso é a justiça universal, a justiça divina. Nós não precisamos agir dentro desse conceito. Então, mostrando esse lado, mostramos que ele pode se libertar daquilo, ser feliz do jeito que ele pode ser, enxergar, às vezes, companhias, a mãe, da avó, de parentes, de amigos daquele passado também, que estão próximos e não conseguem acessar porque eles têm focado naquela necessidade de vingança. Então, que ele pode de alguma forma se desprender de tudo aquilo para se dedicar a ser feliz e não estar preso àquela situação. Então, um processo obsessivo é um processo de solução para aquele espírito obsessor. É um amparo, uma forma de mostrar que ele tem condição e merece ser feliz, não continuar sofrendo e remoendo e revivendo aquela situação dolorosa do passado. Agregaria se eu passo a palavra assim, agregaria dois detalhes interessantes, concordando com tudo que foi dito, é que há casos que tenta-se isso, é o caminho que a gente normalmente tenta, isso de aproximar um parente desencarnado, porque ele não vê mesmo, está em outra frequência, ele não enxerga, né? Aproximar esse parente desencarnado, um amigo desencarnado, mostrar para ele, como ele falou, as consequências do que vai acontecer se ele continuar com esse ódio por cima dessa pessoa. Inclusive nós usamos, a gente pode até depois falar sobre isso também, né? A gente faz projeções em telas mentais.
a gente cria ideoplasticamente. O que é ideoplastia? Com o nosso pensamento, a gente cria os fluidos e monta uma tela, certo? Que só os videntes veem. Eu, por exemplo, não vejo. Né? Então, digamos, eu ou ele estamos falando ali, diz, olha, vai ser projetado nessa tela à sua esquerda, vai ser projetado o que vai acontecer se você continuar agindo assim. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos evitar o seu sofrimento. Mas você agindo dessa maneira, você está gerando energias, gerando fluidos, gerando vibrações que automaticamente, pela lei de ação e de reação do universo, vai acontecer exatamente isso. Olha, 1, 2, 3, veja ali, ó. Aí o indivíduo começa, não, mas que isso, eu sou ali, como é que pode? Não, entende? Ele vai sendo projetado ali, porque aquilo já tem as energias nele, entende? Então a consequência natural é mostrada. Então ele começa a ver. Diz, olha, tá vendo, amigo? Nós não desejamos isso para você. Nós desejamos que não aconteça isso com você. Nós estamos contra você. Que às vezes eles acham que a gente está contra eles. Né? A gente está a favor do obsediado, mas a favor do obsessor também. Todos são irmãos, né? São amigos, né? Precisam ser auxiliados, são seres humanos. Alá também. Então, é uma solução. Agora, a pergunta, quando ele não tem jeito, não quero ver, não vou ver, tenho raiva de quem vê, etc. Que se acontecesse comigo, azar, eu quero me vingar mesmo. Então, muitas vezes a gente usa de hipnose. Tá? A gente usa de hipnose, faz a entidade espiritual obsessora dormir, certo? Faz ela dormir, coloca ela numa maca, no astral, e eles levam nessa maca, ou um outro artefato que a gente monta ideoplasticamente, é levado para um posto de socorro da espiritualidade. Lá, então, ele vai acordar depois com uma equipe do lado, terapêutica, que vai reconduzir-lo ao equilíbrio. Então, quando não tem jeito de conversar, não é possível nenhum, a gente usa desse processo. Mas é um processo de respeito, de carinho, entende? Não é uma coisa violenta, agressiva, de forma nenhuma, ninguém expulsa o obsessor, não se faz exorcismo, nada disso. Tá? Então, vai carinhosamente envolvendo ele nas energias, vai hipnotizando, ele dorme, começa com um sono, vai, dorme, deita e é levado. Tá? E só agregando, nessas posturas dele achar que nós estamos contra, né? Que em princípio tudo que não está a favor da postura dele é contra. Então é bem normal essa reação acontecer. E xinga, e ameaça, e não sei o que e tal. Às vezes foge, nós trazemos de novo, quando é importante continuar com essa conversa, enfim. Então são utilizados recursos materiais, né, que é a nossa própria energia mental. A nossa própria energia mental no plano astral é uma energia materializada, uma energia forte. Então tem a condição de alguma forma de manipular objetos, de criar, mostrar às vezes um espelho. Assim como é uma tela mental, você pode produzir um espelho que mostre que a situação atual dele. Já viram pessoas assim amarguradas, pessoas negativas, que estão com, você vê assim, nossa, essa pessoa está com um astral péssimo. Isso a pessoa consegue no plano da carne. Imagina num plano mais utilizado, que se plasma de uma forma muito mais fácil a deformação que se produz. É muito maior. Então, você mostra um espelho, você mostra o aspecto que às vezes a pessoa tem e leva um choque. A pessoa não tinha reparado. Né? Traz uma imagem anterior, traz uma imagem atual e já leva um choque. Então, os recursos até chegar o momento de adormecer e levar com carinho, com respeito, até chegar a esse ponto, os recursos para chegar a um entendimento são inúmeros. É verdade. Cida, quer perguntar algo? Ou colocar? A respeito dos mentores. Certo. Pode um obsessor se passar por um mentor na abertura de uma reunião mediúnica? Tá. É boa. A Cida perguntou bem assim, porque tem dois momentos fundamentais, né? Um é um momento dedicado ao contato com a espiritualidade elevada, né? Que é o momento de conexão da equipe com a equipe astral,
que é no início e no final, né? E a outra é o momento do trabalho em si, né? Então, já passo a responder essa parte dos mentores, mas no momento do trabalho em si, ocorre com frequência e com mais naturalidade que espíritos se passem por uma coisa que não são, né? Se fazendo bonzinhos, elevados e tal, só que não consegue de alguma forma manter essa postura por muito tempo, né? A espiritualidade de luz brilha, é leve, né? Você consegue detectar, digamos assim, muito facilmente por indicadores e até sinais, sentimentos, vários fatores, e principalmente tem uma equipe, tem vários médiuns interagindo com a situação. Então, normalmente, alguns sempre vê, aquilo não é o que parece, né? E, normalmente, quando o espírito se vê desmascarado, né, aí reage, se apresenta, se mostra como ele é, e aí acontece o atendimento. Agora, quando essa situação ocorre no momento da abertura, do encerramento, em que há um ambiente preparado, normalmente ocorre por alguma abertura, alguma brecha, alguma invigilância, talvez alguma preocupação de algum dos médiuns que deu essa brecha, deu essa abertura para um espírito que não é da equipe espiritual, da equipe astral, se manifestar. Então de fato pode, mas normalmente é por falta de conexão de algum integrante, de algum dos membros da equipe com o momento, com o trabalho em si. Aí é importante conversar com o integrante, ver se está num mau dia, às vezes num momento diferente, às vezes com alguma dificuldade, para recompor, eventualmente reajustar as suas energias, voltar a sua, enfim, a sintonia elevada, e procurar em outros dias, digamos assim, se manter um pouco mais vigilante, com mais cuidado, né? Quando esses espíritos tentam passar por mentores, normalmente eles vêm propor alguma coisa, mudar alguma coisa, comentar alguém, entende? Ou elogiar excessivamente alguém, entende? Então, normalmente é uma característica que a gente, com a experiência, já sabe. Agora, às vezes, alguns grupos que não estão muito tempo já estruturados, às vezes eles podem se deixar enganar, né? Mas, para isso, existem critérios bem claros, entende? Né? Cuidados bem claros. E, normalmente, isso não acontece, né? Mas dentro ela pediu o microfone ali. Dentro das hipóteses, né, isso pode acontecer, como ele disse, né? A gente tem que estar bem atento e normalmente é fácil de perceber. Antes de passar o microfone para você, para Miriam, eu quero explicar um detalhe interessante. O Salinas disse uma coisa que é verdade, que esse obsessor, às vezes, quando ele é desmascarado, ele está reagindo muito, às vezes ele até xinga, mas o médium não transmite o xingamento, certo? Ou então o médium expressa aquela contrariedade, não, é impossível, tal, mas ele não diz o palavrão em hipótese alguma, num grupo organizado. Não diz, porque alguém pode imaginar, né? Isso, não diz de forma, não levanta, não pula, nada, sentadinho, entende? Certo? Pelo menos num grupo mediúnico, como no ICF, ou num centro organizado, espírita, kardecista e tal, né? Então, não deve acontecer isso, né? Senão é que o médium não está devidamente ajustado, equilibrado, não fez os cursos, né? Então, existe mediunidade, está na rua, aí faz o que quiser, né? Mas, então, ele não deixa passar isso, entende? Para isso tem o treinamento, né? É importante porque o médium não perde a consciência, né? Ele se utiliza do médium para comunicar o que ele quer, só que o filtro do médium participa, entende? Então, o médium não é uma figura passiva nessa comunicação, ele é ativo mesmo, ele está emprestando o seu veículo, está
às vezes conscientemente dizendo, oh, o espírito está dizendo isso e aquilo outro, né? Às vezes não, às vezes está utilizando a voz do médium, mas o médium não perde a consciência, ele mantém, e quando sai um xingamento, sai alguma coisa fora dos seus valores, digamos assim, bloqueia, sem problema nenhum. Bloqueia. Consegue sim, e deve. O que eu ia falar era justamente isso, sobre o preparo dos médiuns, né? Aham. Da responsabilidade. Com Então, certeza. muita gente pensa que desenvolver mediunidade justamente é isso, estudar esse comportamento, essa responsabilidade, não é? Exatamente. E principalmente o médium, mesmo que esteja preparado intelectualmente e tal, mas no dia a dia ele tem que manter uma energia, um comportamento ético, moral e tal, para manter essa sintonia boa e ser útil, né? E, porque ele também está mais exposto, né, Miriam? Exposto, então, muito. Quem tem uma sensibilidade mediúnica, ele, em princípio, até não estudar, até não controlar, não educar essa mediunidade, como o Ricardo falou, ele vai se manifestar na rua, numa sala de aula, no trabalho, ele vai estar descontrolado. Então, quando o médium se prepara, entende, estuda, sabe organizar a sua vida com a mediunidade, aí tudo ocorre de forma leve, tranquila e bem tranquila mesmo. E na reunião mediúnica não é diferente. Aí ele vai ser uma peça bem utilizada, bem trabalhada, e dando as passagens, dando as comunicações que são importantes, né? Bem isso. O benefício, né, que pode surgir dessa reunião mediúnica, desses processos de obsessão, quanta ajuda, né? De desobsessão. Sim, tratamento da obsessão. É enorme, porque às vezes um caso, né, o caso pontual que estamos atendendo, a pessoa X, ao redor disso, né, são auxiliados inúmeros espíritos que às vezes estão por muito tempo, anos, séculos, presos a essa situação. Então, de repente, numa única reunião, são libertados e reorientados centenas, às vezes, de entidades. É realmente perceber todo esse auxílio ajuda a gente a se situar aí em toda essa movimentação que existe. Não no sentido que nós resolvemos alguma coisa. Enquanto o nosso papel é importante para esse trabalho da equipe espiritual, quão intenso é todo esse trabalho que existe à nossa volta, né? E às vezes um tempinho que a gente dedica, que é esse trabalho durante a reunião mediúnica, possibilita aí uma energia para atendimentos enormes. Realmente inclusive vinculados, né, são atendidos, né, claro, nessa situação, espíritos que estão vinculados ou à história, à mesma história, né, ou a situações semelhantes, né? Isso. Então é amplo, né? É bem muito amplo. E quanto Sarina disse, séculos não é força de expressão, não. Há espíritos que estão séculos num posicionamento estagnado. É uma ação bem aparentemente estranha. As primeiras vezes que a gente viu, a gente até questionou. Depois a gente foi confirmando ao longo dos anos de trabalho, né, há espíritos que estão realmente séculos presos no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo prédio, às vezes, entende? É impressionante isso. Pois não, amigo? Voltando àquela história da mãe que vem buscar ajuda ao filho que é alcoólatra ou drogado. A espiritualidade e os médiuns fazem a ida até o cidadão lá. E se eles, no momento que vocês forem lá, a espiritualidade for, ele estiver drogado ou alcoolizado, certo, volta tudo e começa outro dia, ou como é que fica? Não, porque assim, o efeito que a droga tem, de fato não some quando ele não consumiu, ou consumiu na noite anterior e hoje está uma noite atual. Então, o efeito ele perdura, né? Os danos que ocorrem, eles demoram bastante tempo a sair. Então, a lucidez da pessoa,
é apenas um conceito da vigília com que ele está naquele momento. Só que o trabalho ele ocorre em áreas de inconsciência, podemos chamar assim, áreas mentais. Então, aquela energia que é projetada em direção àquele indivíduo, de alguma forma, ela vai agir, seja naquele momento, seja que fique latente para buscar uma oportunidade e provocar um acaso, né? Por que uma pessoa para com drogas, com álcool, com cigarro? Normalmente são processos mentais. A pessoa vai meditando sobre aquilo, vai se sentindo desconfortável, vai se sentindo mal. E uma hora resolve, de um estalo e hoje eu vou parar, né? Esses estalos ocorrem de forma íntima e aquilo que provocou esse estalo às vezes é uma semente que foi colocada por um comentário de um amigo, por um conselho do pai, da mãe, da avó, ou um conselho de um espírito amigo que está ali trabalhando no momento que ele dorme, no momento que está mais receptivo. Então, esse trabalho ocorre em áreas que vão ficar aguardando quando ele dê a abertura necessária para poder agir, né? Inclusive, quando os médios se desdobram e vão até a casa dessa pessoa que está num estado alcoolizado, drogado, né, existe ao redor da cama desse indivíduo, no quarto, na cozinha, no banheiro, etc., existe às vezes uma quantidade grande de espíritos doentes, perturbados, drogados, que mesmo após a morte eles continuam bebendo, se drogando, etc. E esse indivíduo é como se fosse um caneco vivo, ele é uma fonte da droga para eles, certo? Então, mesmo que ele não esteja disposto, muitas vezes, ou consciente, embora tudo isso que ele falou aconteça, que é muito importante, essas entidades espirituais são encaminhadas, ou por diálogo, de várias formas, ou por um processo hipnótico, entende? A gente encaminha essas entidades aí. Às vezes levam-se horas, às vezes levam-se semanas, várias reuniões, mas se consegue encaminhar, entende? É difícil às vezes, né? Algumas vezes vão só dormindo mesmo, né? Outros, de repente, vê a antiga namorada, uma filhinha, começa a chorar e são encaminhados, né? É feita toda essa sintonia, esse trabalho, e isso, mesmo que o indivíduo não esteja participando, todo esse grupo de espíritos enfermos, doentes, que estão ali, eles são encaminhados, entende? E depois se faz também uma limpeza energética dos fluidos, das energias aderidas à parede, ao barzinho, ao banheiro, enfim, tudo que existe lá, que os médiuns desdobrados percebem, se faz a limpeza energética. E tem técnicas para isso, entende? E aí, facilitando que há o processo de irradiação, ou a postura de um psicólogo, ou dos parentes, ou de pessoas interessadas na melhoria dele, consiga penetrar mais fácil nele, compreende? Porque aí ele está isolado com ele mesmo. Não tem mais a influência externa, né? Tá? Vai facilitando o campo. Exatamente. Agora, o seguinte, não existe nada mágico no planeta, sabe? Quando a pessoa não quer mesmo, não tem solução total. Tem a mesa ameniza, etc. Mas é o tal negócio. É como chega um cliente no meu consultório, né? Chega assim, eu vim aqui porque minha mãe mandou. Tudo bem. Amigo, posso ajudar? Eu não quero ajuda nenhuma. A mãe que mandou vir aqui e tal. Mas, amigo, você foi lá, pagou a consulta aqui, vamos conversar. Você pode falar, eu vou vir, mas eu uso cocaína, não estou afim, vou continuar usando e tal. Então você gasta seu latim, explica, fala, demonstra. Se acabou, tá bom, posso ir embora? Então essa pessoa é muito difícil você tratar a pessoa que não está afim de, né? Então essas questões são fatores que dificultam muito, né? Às vezes até impossibilitam, né? Tanto a nível médico como a nível de trabalho mediúnico, né? De desobsessão. Então é bom a gente ter consciência que não tem nada assim de que a gente vai resolver o problema de todo mundo se a pessoa não fizer um esforço mesmo, né? Isso é importante. Aliás, né, doutor Ricardo, é muito mais fácil a gente tratar um espírito desencarnado do que muitas vezes um espírito encarnado. É muito mais complicado você conseguir
a doutrinar um espírito encarnado do que um desencarnado. O desencarnado, ele vem tão carente que ele pode fazer todas aquelas mesuras, todas aquelas situações. Porém, se você vai com carinho, vai chegando aqui, oportunizando outras situações, você consegue com mais rapidez atendê-lo do que um espírito encarnado. O espírito encarnado somos nós, né? Sim. Então, nós somos mais estamos famosos, eu acho. e nós estamos mais presos às tendências do corpo físico. Então, aquelas tendências, aquelas máscaras que a gente constrói e tal, né, que a psicologia explica bem, eu não sou psicólogo, mas sei que explica bem, são justamente as tendências são mais difíceis realmente de tratar. Então, o espírito está mais exposto nesse sentido. Então, o acesso é muito mais facilitado mesmo. Né? Nosso amigo lá? Ou a moça, não sei. É vocês dois aí, né? Isso. Tá, eu queria perguntar se alguém pode receber a influência de um espírito obsessor enquanto está dormindo, assim, em forma de pesadelo, de incômodo ao dormir. Isso. Sim, porque a obsessão ela ocorre no campo mental, né? O momento em que ele vai agir vai ser o momento em que ele encontre uma forma de agir. Numa palestra, acho que foi da Maísa Intelizano, no fórum, ela explica que falou sobre desdobramento astral e tal, e ela deu várias dicas de tudo que ocorre durante o sono. O sono é um momento muito dinâmico da nossa mente. É onde o espírito, de fato, se liberta do corpo momentaneamente, né? Se mantém conectado, mas livre do corpo. O corpo descansa e o espírito viaja. Então, de fato, o nosso espírito fica mais em contato, exposto ao que existe ao redor. E uma questão importante é o preparo que nós fazemos da hora de dormir. O que nós fazemos? Há uma conexão com a espiritualidade, é um momento de relaxamento, estamos indo em calma ou estamos indo com todas as tensões, com preocupações sabe, com uma carga negativa para dormir, porque realmente o espírito liberto nessa situação vai estar conectado com energias negativas. Aí a obsessão, a influência negativa é o que vai ficar mais facilitado. Então a maneira de se proteger é antes de dormir, tá emanando esses pensamentos positivos assim. Uma leitura construtiva, uma música suave, né? Uma prece, uma conexão, uma forma de ir dormir em paz. Talvez é a melhor proteção. Eu tenho esses episódios de pesadelo faz bastante tempo, assim, desde a infância, onde eu levanto, eu grito, é desesperador, assim, com muita agitação, né? E eu sempre fiquei me perguntando, curiosa. Você tem sonambulismo também? Também, mas às vezes são só episódios de pânico, como se... E eu não lembro nada no outro dia, mas eu assusto quem está perto. É ruim. Esse curso de mediunidade, que não sei se você já tem algum conhecimento básico da doutrina espírita ou não. Não? Então é bom fazer primeiro o curso básico, né? Isso. Depois então tem os cursos de mediunidade mais adiante, bem interessantes, tá? Isso. Pois não, amigo, passa o microfone para o nosso amigo lá. Por exemplo, quando passamos a morar em um apartamento, se o morador anterior consumia droga e mais alguma coisa, quem vem pacificamente morar nesse apartamento, ele absorve alguma coisa? Em caso positivo, o que passamos para nos livrar desse malefício do morador anterior? Bem, excelente. Assim como quem morou antes pode e de fato contamina, né, o ambiente, tanto que provavelmente você vai ver o ambiente sujo e etc, né, fisicamente feio, vamos dizer assim. Tem que fazer uma faxina antes? Tem que fazer uma faxina, uma limpeza antes. Do ponto de vista energético é importante fazer essa faxina, vamos dizer assim, né?
Então, o que ocorre? Assim como pode haver uma influência negativa, o novo morador tem a capacidade de fazer uma influência positiva, né? Você, com uma postura renovada, com um comportamento equilibrado, harmonizado, uma família com um comportamento bem estruturado, você vai não reverter, vai influenciar esse ambiente de forma positiva. Há como reforçar com auxílios de quê? Por exemplo, no ICEF, no Centro Espírita, de maneira geral, tem trabalhos de irradiação, que podem irradiar energias para aquele ambiente de harmonização, de reequilíbrio, né? De limpeza. Vamos supor que você saiba concretamente, aí teve uma pessoa que consumia drogas, que tinha vícios, etc. Então, se envia energias de limpeza, de renovação energética, para renovar esse ambiente. Então, muito rapidamente, na verdade, você vai reacondicionando o ambiente, tanto física como energética e espiritualmente. Bem colocado, sim. E é bom lembrar, porque existe, sabe, Salinas, existem muitas pessoas ou grupos tal, que fazem fisicamente alguma coisa, tipo bota defumador e água com sal, etc. Não é necessário isso. O trabalho tem que ser mental, certo? Tem que ser mental e não com um objeto físico ou com uma fumaça, coisa parecida, tá? Então a gente deve fazer mentalmente. Há até uma maneira simples, muito simples. Você está numa casa nova, então você pega um pincelzinho, certo? Vai pintar, porque precisa pintar, ou vai raspar, e no momento que você vai fazer a pintura, você bota uma música clássica, você bota uma música de relaxamento, uma música de reiki, uma coisa assim, e enquanto vai pintando, vai pensando em saúde, harmonia, paz, amizade, entende? Vai pensando as coisas bonitas, o passarinho lá fora, a nuvem. Está chovendo muito, que maravilha a chuva, é bom para aumenta o reservatório da Kazan, lava as ruas, né? É bom para as plantinhas, né? Então você faz um trabalho mental enquanto pinta, certo? É uma coisa prática. Não é que a tinta vai fazer alguma coisa, é a sua mente que vai fazer. Mas você pode aproveitar e dar uma pintadinha, né? E faz isso de uma forma simples. Evita assim, vou botar uma vela, vou botar um defumador. Nada disso, ou vou passar água com sal. Não precisa. É tudo mental, certo? Aquelas são energias mentais, não é um objeto físico que vai atuar ali. A nossa mente, ela produz energias inimagináveis, né? Tanto que o nosso corpo adoece, né? Ou ganha saúde por conta de nossa postura mental. Então, o ambiente que nós vivemos, ele é extremamente sensível, né, à postura mental que temos. Esses exercícios enquanto a gente trabalha, renovando o ambiente, enquanto a gente cozinha, enquanto faz, às vezes, uma tarefa do dia a dia, colocar uma energia, pensar naquilo com carinho, com amor, ele transforma aquilo numa irradiação, num processo de energização do ambiente fantástico. Funciona. Funciona mesmo. No lar, exatamente. Fazer o evangelho no lar. Que essa é uma indicação clássica que a gente dá, né? Que basicamente podemos chamar de evangelho no lar, podemos chamar de momento de estudo, de harmonização, independente do nome. O que consiste esse momento? Destinar 30 minutos, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas um tempo para, num dia, uma hora combinado na família e diretamente com a espiritualidade, né? Existe essa conexão, dedicar a essa leitura. Então você dedica 30 minutos, olha só, 30 minutos de uma semana, que é nada em termos de tempo. Então, 30 minutos
que você dedica essa leitura, a refletir sobre aquilo que leu, de uma forma elevada, você cria um contato, uma cumplicidade com aqueles mentores, aqueles espíritos que estão protegendo você, o seu ambiente. Então isso cria um contato positivo que renova e mantém uma energia valiosíssima na casa. E não precisa ser médium, não precisa ser fenômeno mediúnico nenhum. Nada. Muito bem. Então tá. Da internet alguma questão já? Não. Existe. Tem 2 perguntas da internet. Vamos lá. Tem do Francisco de Blumenau. Opa. Mais uma perguntinha. Como podemos... Bom, vou na primeira porque uma tem conexão com a outra. Tá. Numa reunião mediúnica, pode-se resolver problemas de saúde física ou somente a psíquica? Quando o problema físico ele é diretamente vinculado com o processo, seja obsessivo, com o processo psíquico, pode haver um impacto, né, positivo na saúde. Exemplo, um processo depressivo, baixa imunidade. Quando baixa imunidade, você fica doente de diversas formas, resfriados, enfim, fica exposto a doenças. Se o processo depressivo, você está no processo depressivo, tem que ir para um terapeuta, tem que buscar esse auxílio sempre. Mas se o processo depressivo está vinculado com um processo de obsessão, muitas vezes ocorre que você resolve o processo de obsessão, esse processo de obsessão liberto, explicado, bem esclarecido, renovado, resolve ou ameniza, né, e permite sair desse processo depressivo e, portanto... Então, um exemplo, quando o problema de saúde tem um vínculo com um processo psíquico, pode resolver sim. De outra forma, é um processo de saúde. Tem que procurar um médico, tomar os remédios e procurar a cura física mesmo. Ok. Não sei se medicamente também... Não, perfeito, tá. Que é uma forma pensamento. Elas podem ser confundidas com espíritos? Você acha que vale a pena a historinha do bicho-papão, né? Tá. Mas esse eu acho bom. Que eu conte? Sim. Tá, esse é um exemplo. O Salinas está lembrando que tem um caso interessante do bicho-papão, que o menino via o bicho-papão, tá? Que na realidade era uma forma de pensamento. Então o menino sempre, quando ia dormir, ele chorava e dizia que o bicho-papão estava lá na prateleira e apontava lá. E a mãe chegava lá na prateleira e dizia: meu filho, aqui não tem nada, pastor irmão, tá vendo? Tá vendo que não tem nada? Isso é bobo, vai dormir. Mãe, tá ali o bicho-papão. E ele dizia: o bicho-papão é assim, ele tem uma espuma, é grande, tem uma língua grande. Eu tenho até o desenho desse bicho-papão em casa, um dia eu passo aqui no ICF projetado, né? Tem uma língua grande, tem 2 dentão no meio, é grande, todo redondo e tal. E ele chorava. E a mãe dava uma bronca no menino, dava dormir, cobria o lençol, né? Com medo do bicho-papão. Um dia, chegou uma parente em casa e o guri que estava com essa história. Aí a tia pegou, foi no quarto. Vamos lá no quarto? Foi lá no quarto, olhou e não disse nada. Quando voltaram para a cozinha, ela disse: olha, o bicho-papão está lá. Disse: pelo amor de Deus, não vem dizer que o bicho-papão está lá. Não, o bicho-papão assim. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, como é que eu vi. E descreveu exatamente como o menino descrevia. A língua, a boca, não sei mais o que, a espuma em cima e tal. Ipsis literis, a descrição que o menino fazia, a parente dela fez. Aí ela assim: pois é, mas que incrível, é bem como ele fala, é isso mesmo. O que é isso? Um espírito? Ela disse: não é um espírito, coisa nenhuma. Não é uma alma do outro mundo. Não é alma do outro mundo. Isso é uma forma de pensamento. É a pergunta. Isso é uma forma de pensamento. Mas o que é uma forma de pensamento? É alguma coisa que alguém criou. É uma forma que existe, criada pelo pensamento. Também chamada ideoplastia. Como é que se forma isso? Depois descobriram. É que a mãe trabalhava o dia inteiro fora
E tem uma moça que cuidava do menino, que para ter o controle do menino, ela ameaçava o menino com o bicho-papão. Se você não for fazer isso agora, o bicho-papão vai te pegar, né? E o guri ficava com medo, assim, mas como é que é o bicho-papão? A moça descrevia, é assim, tem uma língua vermelha e tal. E o guri começou a idealizar aquela forma do bicho-papão. E começou a construir fluidicamente, energeticamente, aquela forma, doando energia vital, bioenergia, fluido vital dele, certo? Ele foi criando, e a moça estava lá há muito tempo, ela controlava o menino assim, entende? Para tomar banho, para comer, para não sei o que e tal, o dia inteiro assim. E o garoto foi criando, tá? E aquele bicho-papão estava lá, se movimentava, se mexia, e tinha vida, não espírito, mas vida, como planta tem vida também, certo? Como planta tem vida. Tem uma vida vegetativa, temporária, que era alimentada pela energia vital do pensamento, enviada pelo menino, pelo pensamento dele. Então foi lá, ela fez ali aí tu pode explicar como é que faz, né? Tá bom. Não, basicamente uma remoção que é feita com uma limpeza mental, né, no grupo mediúnico. Eu não lembro como foi esse caso na equipe, pode dar um exemplo assim. Mas é um exemplo, né? Essa limpeza é uma limpeza como uma faxina, né, energética, que você vai retirando, vai removendo, vai como desmontando aquela ideoplastia e vai transformando aquela ideoplastia normalmente alguma energia luminosa, alguma energia que é transmutada e absorvida pela natureza de alguma forma positiva. Uma flor, uma coisa assim. Tá? Para não jogar essa energia negativa e deixar em outro lugar. Aí termina, depois tem que desmontar e sempre transmutar para que aquilo mude a polaridade, negativo para positivo, se transforme em luz e se aproveite de uma forma produtiva. Querem ver outro exemplo de forma de pensamento? Casos, por exemplo, de pessoas que veem filmes, né, filmes de terror. Né? Tem casos que você vê filmes de terror e você fica aterrorizado mesmo. Né? Aí à noite sonha, tem pesadelos, sei lá o quê, e passa de repente algum filme que provocou uma impressão mais forte a crescer mentalmente dentro da pessoa. Então você passa a criar uma forma de pensamento produto, às vezes, de uma experiência teoricamente inofensiva, né? Como é assistir um filme. Então, às vezes, os filmes têm um papel inofensivo de entretenimento e tal, mas dependendo do momento, dependendo da conexão, dependendo dos filtros que temos frente a uma situação, caso um filme, pode contribuir a criar formas, pensamentos, a criar cenários, né, que não existem, porém são estimulados, criados e alimentados pela nossa mente. Então é outra forma que ocorre também esse fenômeno. Microfone? Como distinguir a forma de pensamento do espírito? Boa. Como é que a gente consegue saber se está vendo e se não está vendo? Certo. Quando nós estamos em grupo mediúnico, né, são pequenos detalhes, como tudo, né? Quando você tem um espírito, esse espírito tem vida, tem emoções, tem sentimentos, tem uma história. Inteligência. Tem uma inteligência. Forma de pensamento não tem. É como se fosse um pedaço de carne fisicamente, é orgânico, mas não tem espírito. Né? Então, essa forma de pensamento está lá, tem forma, tem aspecto, mas não tem vida. Então, você termina identificando e tratando como tal. Não tem vida espiritual, embora tenha fluido vital, entende? Mas que é diferente, né? Diferente, Fluido vital, ele é uma energia, né, que permite que ele se movimente, que tenha, então, um pedaço de carne às vezes tem energia vital também, mas não tem vida, não tem inteligência, não tem aquilo que tem o espírito. Não dialoga, por exemplo. Não dialoga, exato. Numa sessão mediúnica,
quantos espíritos sofredores, em média, um médium deve receber na sessão? Isso. Não é que deve receber, mas sempre se aconselha que haja um número máximo, 3, 4 incorporações, passagens, né, transes psicofônicos, enfim, comunicações através desse médium. A sugestão, teoricamente, é 3, mas pode ter flexibilidade de 4, deve ser um espírito mais simples, né? Isso, que não passe disso, né? Então, isso é importante, às vezes, a gente tem ouvido, né, de outras situações que recebem 20 entidades numa noite. Isso não pode, né? Ele termina desgastando o médium, chega um ponto que, como tudo, né, existe uma sobrecarga que não é saudável. É verdade. Muito bem. Cida? Como poderia definir um médium dando passagem, sendo uma passagem mais anímica do que mediúnica? Bom, essa é a pergunta de quase todo médium, né? De todos, aliás. O Divaldo Pereira Franco, ele comenta que quando começou com trabalhos mediúnicos e tal, das comunicações que ele dava, 80% era anímico e 20% era mediúnico. Isso anímico é aquilo que vem da alma, são do próprio médium. Do próprio médium, são informações dos filtros, às vezes do próprio médium. Quando você, como nós dissemos antes, o espírito quer xingar, mas o médium tem esse controle, então não é uma atitude passiva. Às vezes esse controle leva a que o médium ele comunique questões que são mais pessoais do que o espírito. O espírito fala uma coisa e o médium, às vezes muito bem intencionado, comunica do jeito dele. Então, às vezes, comunica aspectos que ele entende ou que ele desejaria, enfim, aí tem os filtros do médium na hora de comunicar. Então, o Divaldo diz que 80% era anímico. Era, quando começou, né, há 60 e poucos anos atrás, e hoje, e 20% mediúnico. Hoje, se inverteu, é 80% mediúnico, legítimo, e 20% ainda anímico, né? Então, se a gente vê essa evolução do Divaldo, e que depois de 60 anos, e poucos, né, 60 e poucos anos de mediunidade, de exercício exemplar, mesmo se ainda tem 20% anímico, então é importante entender que as comunicações que são dadas e tal, normalmente tem uma componente anímica, não que sejam totalmente, tem algum filtro do médium. Então, aí onde o grupo mediúnico tem uma relevância muito maior, porque vocês têm vários médiuns que participam desse processo. O médium dá passagem, né? Mas se eventualmente passa alguma informação que é mais do médium, existe a equipe que vai conseguir identificar aquela informação e vai ter um outro ângulo, vai dar a outra informação que vai complementar o quadro. Entende? Então, assim, como identificar? Com pequenos detalhes, com experiência, com muito feedback, né? Tendo muita troca de informação dentro da equipe, terminou o trabalho, trocar essa experiência e ter basicamente a abertura, né? A flexibilidade para entender esses feedbacks e ir aos poucos convertendo, revertendo aí a equação, né? Ok, pergunta bem interessante também. Por que o médium fala alto, grita, joga as coisas no chão e outros não fazem isto? Porque o primeiro normalmente não tem a instrução adequada, né? Não tem a educação adequada da sua mediunidade, né? Ele está sendo mais passivo do que deveria, né?
o médium que ele tem estudo, está harmonizado com a sua mediunidade, ele coloca o freio na hora certa. Ele não joga, não grita, não agride absolutamente ninguém. Então, ele coloca o limite até onde a entidade tem a possibilidade de se comunicar e se expressar. Então, o que está faltando nesse primeiro caso é maior estudo, maior educação e controlar e educar essa mediunidade dele. Seguimos? Alguém gostaria de até ir levantar alguma outra questão? Gente, fique à vontade, hein? Desdobramento astral é algo correto na sessão mediúnica? É fenômeno mediúnico? Bom, Não, fala. Bom, o desdobramento astral é um fenômeno anímico. É o desprendimento do espírito que viaja, né, em corpo. Quando ele fala espírito, é nós do grupo. Nós do grupo. Não é o espírito comunicante. O espírito nosso. Né? Se desprende da equipe, dos médiuns de trabalho e viajam em direção a um determinado local. Exemplo, o lugar de atendimento. Né? Então, esse fenômeno é anímico. É correto? Nós utilizamos basicamente dessa forma. Pelo que eu sei, existe, né, algumas divergências aí nesse sentido em outros grupos que trabalham, não sei se trabalham de outra forma, não conheço tanto como é a realidade. No nosso modelo, nós nos desdobramos dessa forma, que significa basicamente ir em estado de espírito, em estado mental, a um outro local. Então, é correto, é válido, sempre dentro do contexto da reunião mediúnica de trabalho. É perigoso? Pode o espírito do médium não retornar? Não. Aí tem várias matérias sobre isso. Não é que não existe esse período de não retornar. Existe muita fantasia, né, em relação a isso. Mesmo porque durante o sono, normalmente nós fazemos isso. A pessoa está dormindo e está desdobrada fora do corpo. Né? É extremamente comum isso e geralmente passa como sonho. É o sonho em desdobramento. Né? Então, e a pessoa volta sempre. Não tem como não voltar, certo? Exato. Então, isso na sessão mediúnica é o mesmo processo, só que é direcionado, coordenado, né? Isso, o do perigo, né? Sempre voltamos à mesma questão. Se nós vamos brincar de desdobrar e ver onde a gente vai e tal, é como a gente sair sem rumo, né? Se nós saímos um dia, pegamos o carro e vamos sem rumo a qualquer lugar, estamos provavelmente nos expondo a cair num lugar que nós não gostaríamos. Então, o desdobramento astral, dentro do conceito de uma reunião mediúnica, ela acontece dentro de vários sistemas de proteção espiritual. Tanto que tem exercícios para você não se desdobrar e sair voando por aí. É um trabalho em equipe. Se você está em equipe aqui e em desdobramento, vai para cada um para um lado diferente, você simplesmente não produz o que a equipe precisa produzir. Então, a equipe tem que ir como equipe a um determinado ponto. Então, tem exercícios para você trabalhar dessa forma. Né? Existem outros estudos já assim de desdobramento astral, que não é o nosso trabalho aqui no ICEF, em um grupo mediúnico, em que a pessoa individualmente se desdobra em forma consciente, viaja e vai. Para isso tem estudos e exercícios e práticas específicas de desdobramento astral. Como tudo, tem que trabalhar em segurança, tem que estudar, tem que educar e tem que trabalhar com a informação, a maior quantidade de informação possível. Exatamente, e sempre com a ética em primeiro lugar, certo, né? Certo. Sim, tranquilo. A ética no sentido não imaginar que a gente vai
desdobrar de um lugar, espiar alguma coisa, uma situação, alguém, voltar, e isso nos privilegia de alguma forma. Tudo está dentro de uma lei de ação e reação, tudo que nós produzimos volta, então a ética tem que estar acima de absolutamente tudo. Então, bem lembrado. Certo. As pessoas em sessão mediúnica devem ter lugares fixos ou isso é indiferente? Certo. Não é que devem, é uma recomendação nesse sentido. Quando, que nem em qualquer tipo de trabalho, a reunião mediúnica não é diferente. Normalmente há uma disposição, cada um tem a sua cadeira, vamos dizer assim, o seu lugar dentro do grupo, e é praxe a gente ocupar o mesmo lugar. Por quê? Porque de alguma forma é o nosso lugar. É o nosso lugar de trabalho, aí nós estamos colocando a nossa energia, o nosso momento, o nosso espaço e a nossa conexão com o plano espiritual. Então, se recomenda sim manter o mesmo lugar. Uma outra recomendação é intercalar, né, médiuns com médiuns. Todos somos médiuns, segundo a literatura e o conceito, mas existem médiuns de sustentação, existem os médiuns ostensivos, né? Aqueles que dão passagem, comunicação e tal. Então, se sugere intercalar um médium de sustentação e um médium ostensivo. Por quê? Porque o médium de sustentação, ele isola, tem a capacidade de sustentar a energia da viagem, vamos dizer assim, né? Então, ele isola, às vezes, comunicações que existem, às vezes, simultaneamente entre dois médiuns. A proximidade entre dois médiuns, às vezes, termina confundindo as comunicações. Então, quando você intercala uma pessoa, um médium, não médium, você isola, de alguma forma, essa influência por proximidade. Muito bem lembrado, né? Inclusive, o seguinte, o pessoal da internet que está ouvindo aí, quando quiserem convidar o Salinas aí para bater um papo sobre isso, né? Pode convidar que ele vai. À vontade. Muito bem. Seguindo. Tenho curiosidade em assistir uma sessão mediúnica, posso? Essa é uma pergunta, não é ela que está fazendo. Assim, tem duas palavrinhas aí importantes. Primeiro, curiosidade. Né? Toda reunião mediúnica séria, ela não é aberta a público, né? É uma equipe preparada, com uma sintonia adequada. Então você tem um momento em que a equipe interage com uma equipe espiritual bem organizada. Então alguém que vem por curiosidade para ver como é que está fora de toda essa sintonia, não combina com aquele processo. E certamente não ajuda. Tudo que não ajuda não necessariamente atrapalha, mas no risco de atrapalhar não está aberto a esse tipo de visitas. Às vezes, né, ocorre não por curiosidade, mas sim por trocas de experiências, por intercâmbios entre casas espíritas e grupos mediúnicos, de forma pré-combinada e tal, trabalhadores visitarem trabalhos de outros grupos, né? Isso nós temos esse tipo de intercâmbio nos grupos do ICEF. É muito bem-vindo, tem sido experiências altamente produtivas, né? A Cida está aqui, ela volta e meia vem e participa desses intercâmbios. Francisco de Blumenau, né? Francisco de Blumenau. Então tem vários casos, né, de intercâmbio, são maravilhosos, né? Mas está sempre embasado na contribuição, na colaboração, na soma. E esse tipo de visitas são, sim, muito bem-vindas. Sem dúvida. Já foi comentado alguma coisa sobre idioplastia. Mas como ela é usada numa sessão mediúnica? Certo. Daria de explicar um pouco mais? Quando um tratamento é realizado, até agora falamos muito na conversa com a entidade, principalmente a entidade sofredora, como dialogamos com ele. Mas, às vezes, as sensações do espírito sofredor está com frio, por exemplo,
está com sede, está machucado, né? Desencarnou num acidente de carro, por exemplo. Então você atende essa necessidade produzindo idioplasticamente, você consegue construir muito facilmente, de forma mental, um copo de água energizada, né, para o espírito beber, saciar a sua sede e ao mesmo tempo incorporar energias positivas. Só abrindo parênteses. Claro. Às vezes as pessoas imaginam que a gente pega um copo d'água e dá para o médium. Não é feito assim e não precisa ser feito assim. É mental sempre. É mental. Então você junta o ectoplasma do ambiente, dos presentes, produz energia para plasmar um copo de água e oferece para o espírito, né? Você plasma, por exemplo, um cobertor, né, laranja, bonito, que aquece e cobre o espírito. Então ele se aquece com isso, né? Então você vai atendendo os ferimentos, plasma remédios, cicatrizantes, analgésicos para que ele tome. Então esses elementos são plasmados, são utilizados pelas equipes espirituais para facilitar esses atendimentos. E facilitam muito, porque o próprio espírito já recebe o atendimento naquilo que ele está manifestando. Às vezes ele custa, imagina o seguinte, ele está num processo em que custa se manifestar, pois ninguém ouve ele, né? Aí tem a oportunidade de falar e manifesta uma inquietação. Então, o primeiro que você faz é já atender aquela inquietação, produzindo aquele elemento que vai auxiliar. Então, a idioplastia é essa capacidade que existe no grupo, né? Qualquer grupo tem essa possibilidade de plasmar um objeto, um medicamento, enfim, alguma coisa que vai nos ajudar naquele atendimento ao espírito sofredor, normalmente. Exato. Né? Allan Kardec tem algum livro importante sobre mediunidade? Bom, quem quiser assim começar e ter uma informação além de prática, meticulosa, com cuidado, com todo detalhe, a recomendação natural é ler o livro dos médiuns, né? Aí existe uma categorização do Kardec de cada tipo de mediunidade, dos tipos de manifestações, como os cuidados que os médiuns têm que ter, enfim, é um estudo assim bem minucioso, né, do fenômeno da mediunidade, desde os casos de mediunidade física, né, aqueles de aparições e tal, que eram mais comuns naquela época, né, na época do Kardec, até os mais comuns hoje, que são os fenômenos mais de tipo psíquico, né? Então a intuição, a psicofonia, a psicografia, então todos os fenômenos estão descritos e catalogados junto com os cuidados do médium. Então, é um guia assim bem detalhado sobre a mediunidade como um todo. Tem outros livros também. Livro dos médiuns, né? Só para fixar quem não pegou bem. Bem, o Salinas, ele coordena aqui no ICEF um grupo de bate-papo, de estudos, tal, com jovens. A partir de que idade? 13 anos em diante. 13 anos em diante. Até 17 anos. De 13 até 17 anos, mais ou menos. Então, quem tiver parentes, ou jovens, ou garotada nessa faixa, porque essa faixa até 13, aí são outros coordenadores, tá? Como ele está aqui hoje, nós vamos falar. Começam quando? Março? Em março, primeira semana de março. São todos os sábados, de 10 da manhã, 11h30. Na verdade, é uma equipe. Sim. Né? São 3 pessoas. A Dulce, o Marco e você, né? Dulce, o Marco e eu. Então, uma equipe que já fez um trabalho maravilhoso. Pode dizer que é mesmo. Maravilhoso. A gente ficou muito contente com a turma que se formou. E assim bem diversificado, com uma atividade de estudo e um pouco de entretenimento também,
né? A gente sai do ambiente, faz passeios, e sempre procurando o debate, né? O jovem, ele tem uma sede diferenciada de conhecimento prático das coisas que acontecem com ele no dia a dia. Então, uma questão que procuramos desde o início, né, com a Dulce e o Marco, um trabalho maravilhoso. Não, é uma sede, né? Isso. Não uma sede. Isso, o que eu falei? Oi. Tudo bem. Sede? Então, É certo. fome, então? Certo. Então, o que acontece? A forma em que acontece a reunião, ela é bem dinâmica, bem assim... participativa, né? Então, bem descontraída. Então, procuramos, assim, dos assuntos que eles mesmos nos trazem, né? Às vezes provocar um encontro para falar sobre isso, para tratar aquilo. Dinâmicas, para dinamizar o momento e trazer o exemplo de uma forma mais lúdica, né? Então é bem interessante o aprendizado que ocorre dos jovens e muito mais nosso, né? Aprendemos muito mesmo. Quando a gente mais ensina, mais a gente aprende. Impressionante, né? E ensinar e aprender, viu, Ricardo? Vocês tem uma história... Dia 18? Primeiro sábado de março. Primeiro sábado de março. De março. Tem que fazer a inscrição? Tem. É só dar um nome, pode ser a Vera, pode ser aqui comigo. Né? Biblioteca, livraria, só dá o nome ali. Deixa eu ver, já vamos colocar a data. Enquanto ele vê a data, sim, quer falar? Não, é só para comunicar agradecimento aos participantes, né, da internet que participaram hoje conosco, e também ao canal 100 do Alamarrege, que estava... 500, canal desculpa, 500 do Alamarrege. 500 do Alamarrege. Nosso agradecimento ao canal 500. Bem, dia 12 de março. 12 de março. 2. Dia 2 de março, sábado, 10 da manhã, aqui, né? Aqui mesmo, nova sede. Isso. O Coen. Mais uma atividade. Nós estamos começando 20 e... Qual a data de fevereiro, né? Ele vai anunciar o curso de mediunidade. 27. 17 de fevereiro começa então o COEM 1, curso de orientação e educação medianímica, né? Mediúnica e anímica. É o primeiro ano desse curso, que basicamente começa a tratar a mediunidade como um assunto da nossa responsabilidade. Então, vai ser durante o ano 2013. Quem quiser participar, mais uma vez, na livraria, pode fazer a inscrição. Tudo é livre e gratuito, né? Bem, antes de encerrar, em primeiro lugar, agradecimento para o nosso colega, né? Que veio aqui participar conosco essa semana, foi muito bom, muito agradável. Eu queria lembrar a vocês que nós estamos com um quadro aqui que foi recebido mediunicamente por uma médium, de olhos fechados, com a mão esquerda. Em poucos minutos ela pintou esse quadro, está assinado por Renoir, certo? Recebido mediunicamente. É um quadro, eu acho belíssimo, assim, com natureza no fundo, uma dama antiga, um casarão no fundo com flores, né? E esse quadro foi doado para a nossa instituição, ele vai ser rifado. Não pode mais rifa, é ação entre amigos, né? Certo? Então, quem tiver interessado, não só em ajudar a instituição, mas até a oportunidade de ganhar o quadro, o bilhete da rifa é caríssimo, custa R$5 um bilhete. Geralmente a pessoa compra vários bilhetinhos, né? Mas pode comprar um só também, não há nenhum problema. Então, quem tiver interesse pode ir na livraria ali, adquirir o bilhetinho, que pode ter oportunidade de ter essa preciosidade em casa, né? Então, eu quero. Também. Tem muito de ótimo. Então, tá bom. Mas vai ser sorteado, inclusive, aqui em público depois, no dia 13 de março, né? Bem, meus amigos, agradecendo a nossa... Eu participo, mas você tem uma reclamação. Eu nunca ganho uma ação entre amigos. Pois há anos que a gente participa aí. Mas um dia sai, né? Bem,
Bem, amigos, então vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Se bem que estivemos conectados todos esses momentos, né? Mas vamos intensificar essa conexão. Imaginar pétalas de flores caindo sobre nós, energizadas, perfumadas, sentindo essas pétalas de flores sendo absorvidas pelo nosso corpo energético. Respirando esse perfume, sentindo essa brisa agradável do vento que toca no nosso rosto, sentindo as luzes suaves da espiritualidade que nos envolvem, respirando essa atmosfera e levando conosco esses fluidos agradáveis para os nossos lares. Que a paz esteja com todos. Está encerrada mais uma reunião do ICEF. Quarta-feira vai ter reunião normal, embora seja quarta de cinzas, coisa assim, né? Mas a reunião normal, ok?